Bom? Então, iniciando aqui nossa gravação. Vamos lá. Bem, gente, nós falamos a respeito do desenvolvimento do texto, né? Na aula passada, a gente falou das etapas que constituem esse desenvolvimento. Antes, só relembrando aí, falamos da introdução, né? O que é o parágrafo de introdução? Ele é dividido em 3 etapas: contextualização, ampliação, tese e argumentos, né? E a gente viu também que é muito importante ter um parágrafo de introdução muito bem estruturado, para que você possa ter, consequentemente, um parágrafo de desenvolvimento também muito bem organizado. Então, está tudo interligado, né? A redação, ela é um todo, ela não é partes soltas, né? Ela é realmente um conteúdo ali unificado, deve ser unificado, né? E aí a gente falou do desenvolvimento, que também pode ser constituído em algumas etapas. A primeira etapa seria o tópico frasal. Segunda etapa do desenvolvimento, área do conhecimento. Terceira etapa, explicação ou ampliação, em que você relaciona a área do conhecimento com o tema. E a quarta e última etapa, finalização do pensamento. A gente também falou que essas etapas não são rígidas, fixas, né? Você pode mudar, tem gente que gosta de começar pela área do conhecimento, ou colocar a área do conhecimento mais no final. Isso independe. A palavra de ordem sempre é clareza. Se o seu texto está claro, está contribuindo para a persuasão, convencimento do leitor, não há problema algum na estratégia ou na maneira como você apresenta essas ideias. Beleza? Hoje a gente vai começar a falar sobre as estratégias que podem ser usadas para o desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho também sobre senso comum, ok? E aí, essa aula é um pouco extensa, a gente não vai conseguir terminar tudo hoje, então a gente começa hoje e finaliza na semana que vem, tá? Então, para a semana que vem, eu já vou passar para vocês no blog um exercício, uma atividade sobre parágrafo de desenvolvimento. Vai ser a tarefa, pede, né, a tarefa a domiciliar que vocês farão, tá? Então, não deixem de fazer nos cadernos de redação de vocês já para a próxima semana, ok? E aí a gente continua essa discussão na semana que vem, porque, como eu falei, é uma aula mais extensa. Então, vamos lá. O desenvolvimento. Um dos comentários mais comuns, assim, de erros, né, de desvios, quando se trata do parágrafo de argumentação, é o senso comum. Talvez você já tenha recebido esse tipo de recado, né? O corretor bota lá senso comum no cantinho do seu texto, em algum momento do seu texto, fuja do senso comum. Por que isso? E o que é esse senso comum, afinal de contas? Senso comum, como o nome já diz, né? É uma ideia, ou seja, é uma possibilidade, um argumento que é aceito mundialmente ou universalmente, como se fosse algo que todo mundo sabe, algo que todo mundo conhece, algo que todo mundo pensa, tá? Então, o senso comum, todo mundo sabe, seria basicamente isso. E o senso comum, ele não tem reflexão crítica. Por exemplo, o ser humano depende do ambiente para viver. Olha essa frase. Claro que o ser humano depende do ambiente para viver, né? Isso é meio óbvio, todo mundo sabe disso. A natureza precisa ser preservada. Isso também é igualmente óbvio, né? A gente sabe que se a natureza não for preservada, a gente morre. A educação é essencial para o desenvolvimento de um país. Também, né? A gente sabe que a educação é fundamental para o desenvolvimento. Sem educação, o país não cresce, não desenvolve, não progride. A família é essencial para o desenvolvimento do indivíduo. Igualmente, a gente sabe que a primeira instituição em que o indivíduo se instala é a família e ela é fundamental para o crescimento inicial do indivíduo, né? O crescimento de uma forma geral. Então, todas essas afirmações que a gente viu aqui são senso comum, todo mundo sabe, tá? Isso é senso comum. E aí, questões a respeito do senso comum, né? O que mais é senso comum? Expressões clichês, termos clichês, tá? Ditados populares, por exemplo, termos que não têm muita informatividade, ou seja, não trazem informação, trechos que são óbvios, trechos que não têm comprovação científica. Por exemplo, esses aqui são clássicos, né? E são trechos
bem clichês, bem populares. O amor é a solução para todos os problemas. É hora de acabar com a pouca vergonha na política brasileira. A pressa é inimiga da perfeição. Muitos desses termos clichês, eles também têm uma outra característica que a gente pode observar aqui, que é o fato de eles serem muito atrelados, por exemplo, à linguagem coloquial, ou seja, coisas que você diria, né, no seu dia a dia, mas que você não deve escrever num texto formal com uma dissertação argumentativa. E eu vejo isso acontecendo com alguma frequência nos textos em que os alunos usam termos que só deveriam aparecer na fala, que só deveriam aparecer em textos informais, usando na redação. Então, cuidado, porque a dissertação argumentativa é um texto formal, ou seja, você além de ter que fugir do senso comum, também tem que prezar pela linguagem mais formalizada, ok? Então, o senso comum, ele apresenta esses problemas aí, né? Então, ele é clichê, ele é óbvio, é aquilo que todo mundo sabe, não tem comprovação científica. Então, problemas do senso comum. Primeiro, ele é acrítico. O que é acrítico? A é o prefixo que significa não, né? Então, acrítico, não crítico. Não há necessidade de empregar o raciocínio lógico-dedutivo. Ou seja, por ser algo que todo mundo sabe, também é algo que não vai ser criticado, né? Ninguém vai questionar, não tem criticidade, não contribui, portanto, para convencimento, para persuasão. Quando a gente fala de parágrafo de desenvolvimento, a gente está falando necessariamente de argumentação, dissertação argumentativa. Então, é a parte argumentativa, é a parte em que você vai colocar ali defesa de ponto de vista. Então, se ele não é crítico, ele não contribui para o convencimento, não contribui para a persuasão. A gente já tem o primeiro problema do senso comum, não é crítico. Segundo problema do senso comum, ele é limitado, é uma visão extremamente pessoal, muitas vezes. Ele é subjetivo. Por exemplo, eu falei ali, né, anteriormente, o amor é a solução para todos os problemas. O que isso representa? Bom, representa uma visão pessoal. Eu posso achar que o amor é a solução para todos os problemas, você pode achar que é outra coisa, né? Então, cada um tem uma opinião pessoal, isso é subjetividade. Então, a subjetividade também leva ao senso comum e é algo que você precisa fugir no seu texto. Até porque a dissertação argumentativa é um texto totalmente contrário do subjetivo, ele é objetivo. Então, fugir da subjetividade sempre. E, por fim, o senso comum é superficial, ou seja, ele carece de comprovações, é uma abordagem extremamente superficial que não discute causas, consequências, não traz exemplos concretos, consequentemente também fica ali, né, naquela informação rasa. Então, se você recebe lá um comentário do tipo ideia rasa, superficial, você está atrelado ao senso comum. Por exemplo, vamos lá. A natureza precisa ser preservada. Bom, a natureza precisa ser preservada é uma afirmação de senso comum, né? Todo mundo sabe disso. Então, não vai contribuir para a persuasão, não vou convencer ninguém de nada, apenas dizendo que a natureza precisa ser preservada, né? Então, existem algumas maneiras, alguns modos de fugir do senso comum, evitando, consequentemente, né, esse problema no seu texto. O Matheus perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Já estão lá no blog, tá bom? Já está tudo lá no blog. Tudo que eu trago aqui para vocês na aula, eu coloco sempre anteriormente lá no blog, tá bom? Então, já está lá, já pode olhar, ok? Bom, então tá. Como é que eu posso fugir do senso comum, então, professora, para eu não ter esse problema no meu texto? Vamos pegar esse exemplo aí da natureza precisa ser preservada. Duas coisas você pode fazer. Primeira, especificar as informações, trazer exemplos, fatos concretos, ou trazer citação de autoridade, conhecimento de mundo, explorar as áreas do conhecimento. Por quê? Quando você traz uma área do conhecimento que confirma aquilo que você falou anteriormente, você está fugindo do que todo mundo diz, né? Você está trazendo uma informação
que é comprovada, uma informação que não é só você que está dizendo porque você pensa aquilo, mas é algo que, de fato, é teorizado, há discussão a respeito e você prova isso por meio da área do conhecimento. Ou uma frase filosófica, ou um dado estatístico, ou um fato concreto, certo? Então, você pode explorar isso, deve explorar isso, né, justamente para conseguir sair, fugir desse senso comum. Segunda maneira de fugir do senso comum, problematizar, tá? Então, tudo, absolutamente tudo que você coloca no texto tem que ser problematizado, ou seja, tem que trazer criticidade. Com exemplos também, constatações, afirmações, questionamento. Uma coisa muito importante que a gente aprende quando começa a escrever redação é ser crítico, é não aceitar tudo que dizem para você. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo assim, mas que é importante e isso reflete na nossa vida cotidiana. Você está assistindo, sei lá, Jornal Nacional, está assistindo Jornal da Record, tá assistindo alguma coisa, Globo, enfim, qualquer, né, TV aberta aí, está assistindo algum jornal. Aparece alguma informação lá dizendo, sei lá, alguma coisa relacionada à política, dizendo que o ministério tal tomou uma atitude assim, 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 assinou isso, isso e aquilo. E o jornal está dizendo que aquela foi uma atitude muito boa para a economia, por exemplo, né? Uma pessoa que fica sempre no senso comum, ela vai aceitar aquela informação como boa, como válida, do jeito que o jornal está falando, né? Agora, uma pessoa que aprende a problematizar, que aprende a fugir do senso comum, vai parar e pensar: não, peraí, isso é bom? É bom para quem? E por que que isso é bom? Não, peraí, não é bem assim, né? Tem uma parcela da sociedade que não vai se beneficiar com isso, pelo contrário, que vai sofrer com isso. Então você começa a articular ali a problematização. Você não aceita tudo que dizem para você que está certo e que é aquilo. Você é crítico, você é uma pessoa que sabe perguntar, que sabe levantar questões. Você pode até não saber responder todas as perguntas ou articular todos os argumentos em defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto que você, por exemplo, viu na TV. Mas você questiona, você não aceita tudo que te dão como informação, tá? E isso é fundamental na redação, é criticar, problematizar. Por exemplo, a natureza precisa ser preservada. Poxa, essa afirmação é do senso comum, mas é uma afirmação importante. Eu poderia usar na redação? Poderia, fugindo do senso comum. Como? Bom, se alguém está dizendo que a natureza precisa ser preservada, é porque provavelmente ela não está sendo preservada. Se ela não está sendo preservada, o que está acontecendo? E aí você começa a levantar, por exemplo, fatos. Algo que aconteceu essa semana, se você assistiu um pouco de notícia ou leu na internet, né? Notícia, não sei se vocês têm o hábito de ler algumas notícias, manchetes. Apareceu essa semana que o Sul está com um problema seríssimo de falta de chuvas. E aí fazendas e famílias estão ficando sem água até mesmo para beber, né? E o estado está tendo que, os estados, né, estão tendo que levar caminhões com água para lá. E aí, por que que o Sul está ficando sem chuvas? Porque uma das consequências, uma das causas disso é o desmatamento na floresta amazônica, que está acontecendo de forma desenfreada e cada ano, né, mais desmatamento. A gente viu isso quando trabalhou o meio ambiente, o eixo de meio ambiente. Então, está aumentando cada vez mais. Consequentemente, as chuvas que vão para o sul vêm de lá, muitas delas vêm de lá. Então, as chuvas estão diminuindo também. Então, uma coisa que está interligada à outra. Sendo assim, a natureza precisa ser preservada. E aí a gente problematiza, a gente levanta fatos, argumentos, ideias em torno daquela afirmação que seria senso comum, e ela deixa de ser senso comum quando você traz mais conhecimento, mais criticidade, bom? Uma das maneiras de melhorar isso, se você tem dificuldade, é acompanhar notícias, tá, pessoal? E acompanhar notícias de diferentes veículos. Não é porque você tem um posicionamento de direita ou um posicionamento de esquerda que você só vai ler notícias de direita ou de uma plataforma de esquerda. Não, isso daí é justamente o tema, né, da manipulação do comportamento do usuário, que acabou, né, sendo uma temática do Enem, inclusive.
A pessoa, ela lê e é manipulada por um tipo de informação apenas. Não, leia notícias de plataformas diferentes. Ah, professora, eu não gosto de ler notícia, não tenho esse hábito, acho super chato. Como que eu começo? Uma das formas de você começar a fazer isso, né, por exemplo, eu fazia muito isso, né, quando passava muito tempo em trajetos, assim, né, no ônibus, viajando, enfim. Baixe alguns aplicativos que tem as manchetes assim das notícias. Leia pelo menos as manchetes do dia. Você não precisa ler a notícia toda. Se alguma te interessar, você abre e lê lá aquela notícia. Mas leia pelo menos as manchetes. Você vai saber, vai se situar no que está acontecendo. E lendo de plataformas diferentes, você vai ver que uma mesma notícia por um jornal é abordada como positiva e outra como negativa. E você passa a construir essa criticidade e fugir do senso comum, consequentemente, tá? Bom, seguindo aí. Essa daqui é uma dica de termos clichês, termos chavões, né? Que você deve evitar na sua redação. Então, palavras e termos, né? Como, alguns aqui são até bem engraçados, né? Fulano humilhou, né? Poder de fogo, caixinha de surpresas, em pleno século XXI. Alunos adoram usar isso, né? Em pleno século XXI. Fechar com chave de ouro, em nível de, como um todo, como todos sabem. Então, assim, a gente tem algumas construções que são extremamente repetitivas e muitas vezes fazem parte mesmo da coloquialidade, então a gente não deve usar na redação. Algumas outras aqui eu listei mais específicas e que eu vejo mais nas redações, tá? Algumas são termos mesmo, né? Termos coloquiais, outras já são mais de temporais, por exemplo. Fechar com chave de ouro, atualmente, nos dias atuais, hoje em dia, ultimamente, essas aí, elas são para situar no tempo. Ah, professora, eu não posso usar atualmente, não posso usar nos dias atuais. Poder pode, tá? Não, não é que não possa, não. Eu só coloquei elas aqui para você saber que muitas delas já são realmente muito batidas. Tem aluno que começa o texto assim: atualmente no Brasil. É uma construção extremamente clichê. Então, procure articular esses marcadores temporais ao longo do texto, no meio do texto, e não topicalizá-los no início da oração, por exemplo. Tá bom? Além disso, eu já ensinei para vocês aquela palavra que pode substituir, né? Já é um pouco menos utilizada, que é odiernamente, com H, né? Que significa hoje em dia. Então, ter cuidado, assim, né, com esses marcadores temporais que são necessários para a redação, mas que você não precisa usar esses que já estão tão batidos, pode variar, ou mesmo variar na posição dele dentro da oração. Desde épocas remotas, desde os primórdios, esses aí são bem clichês, né? E aí eu sempre pergunto para o que são épocas remotas? Que são os primórdios, né? Desde os primórdios da humanidade. Então, assim, é uma marca temporal que não tem delimitação. Desde épocas remotas, eu não sei que épocas remotas são essas. São os dinossauros, se são os homens das cavernas, né? Fica bem geral. Então, procure sempre especificar uma marca temporal determinada, tá? Desde o período da Idade Média, desde a Revolução Industrial, desde o século tal. Então, colocar uma marca temporal mais delimitada, tudo bem? Como se sabe, intimamente ligado, tal coisa está intimamente ligada com o processo de blá blá blá. A esperança é a última que morre, isso aqui já é um termo mais cristalizado, né? Luz no fim do túnel. Determinada situação é de importância vital para que do dia para a noite, né? Esse processo não se deu do dia para a noite, mas levou anos até que. Então, assim, cuidado com essas expressões. Antes de mais nada, é preciso ressaltar que tudo isso é muito coloquial. Então, fuja dessas expressões para você ter um texto, obviamente, mais formal, tá bom? Bom, então vamos lá. Dito isso a respeito do senso comum, a gente parte necessariamente para o parágrafo de desenvolvimento. Como eu falei, né, a gente já discutiu a respeito dele. O que é o parágrafo de desenvolvimento? É o momento em que você, como o nome diz, desenvolve ideias, argumentos em torno ali de uma temática. E o parágrafo de desenvolvimento também é chamado de parágrafo de argumentação, justamente porque o foco dele é
convencer, persuadir o leitor. Então, aqui há uma grande importância nesse texto dissertativo argumentativo. É o momento em que você vai, de fato, convencer e fazer com que o seu leitor entenda que aqueles argumentos que você apresentou são válidos, são positivos, né? E são argumentos que, de fato, são reais, são os argumentos verdadeiros sobre aquele tema. O parágrafo de desenvolvimento ele tem que ser feito com muita clareza, tá? E tem que haver muita coesão. Para quê? Para que o seu texto, então, desague, eu gosto dessa metáfora, desague com naturalidade na conclusão. Porque quando você tem uma introdução, um roteiro, né, muito bem organizado, que leva a um desenvolvimento que vai ser construído com clareza e coerência, coesão, né? Você tem necessariamente um preparo para uma conclusão de forma natural. Não fica aquele texto truncado, aqueles trechos desconectados. Você tem uma integridade ali, né? Uma interação entre os parágrafos e uma conexão entre as ideias que permite uma conclusão muito mais fácil também, uma compreensão mais fácil para esse desfecho. Bom? E aí, lógico, né? Dependendo do tema e dependendo da maneira como você escreve, você pode optar por vários modelos de desenvolvimento, várias maneiras de construir o desenvolvimento do seu texto. Vamos ver algumas delas aqui, tá? Só lembrando, essas estratégias de desenvolvimento, muitas delas a gente já viu na introdução, servem tanto para a introdução quanto para o desenvolvimento, tudo bem? Então, são só estratégias mesmo. Além disso, essas estratégias também, uma não invalida a outra, tá? Você pode usar a estratégia de explicação e pode usar também a de alusão histórica, tá bom? Elas se conjugam, não é, porque eu estou usando explicação, não posso usar causa e consequência, não, elas são, na verdade, elas se complementam, você que faz essa junção aí, escolhendo, né, o que melhor se aplica ao tema. A primeira delas é o desenvolvimento aí por explicação, seriam os porquês, eu chamo essa estratégia dos porquês, né? Você responde justamente por quê. Você tem uma tese e aí você se pergunta o porquê daquela tese. A resposta vai dar origem ao argumento 1 e argumento 2, que vão, consequentemente, nortear o D1 e o D2, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Exemplo, pense nesse tema aqui. A ascensão profissional da mulher. Então, pense nesse tema aí, questão da mulher no mercado de trabalho. Uma ideia para a tese. A mulher, embora presente no mundo profissional, ainda ocupa cargos de alto escalão de forma discreta. Então, vamos pensar aqui nisso aí. Bom, embora a mulher esteja trabalhando hoje, né? Os cargos de alto escalão, ou seja, os cargos de presidência, de direção, de gerência, ainda são ocupados de forma muito discreta pelas mulheres, ou seja, há mais homens nesses cargos de gestão, de presidência, do que mulheres. E aí eu me pergunto, por que que isso acontece? A resposta vai gerar os meus argumentos, ó. Argumento 1. A mulher ainda se encontra em uma posição de desvantagem devido, em partes, à sua tardia emancipação social. Ou seja, a mulher levou muito tempo para atingir, para conseguir os direitos que hoje tem. Então, essa tardia emancipação social, se comparada à do homem, né, que basicamente sempre existiu, prejudica que a mulher se encontre nesses altos cargos como homem. E 2, por que também? Porque ainda temos resquícios de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal, que dificultam a ocupação de altos cargos por parte das mulheres. Então, se a gente tem lá numa entrevista de emprego um homem e uma mulher para a mesma vaga, vamos supor que os dois tenham a mesma formação, a mesma experiência, escolher o homem ou escolher a mulher. Muitas vezes, nós, e aí me incluo, todos nós, né, por esses resquícios que temos dessa formação histórica, patriarcal, machista, a gente acaba pensando, por exemplo, que o homem ele tem habilidades, competências para lidar com situações que a mulher, por exemplo, não vai ter, né? Então, isso daí é um resquício que a gente tem histórico, né, dessa alta capacidade ou essa alta performance que os homens têm em comparação com as mulheres e acaba dificultando essa questão, tá? Então, primeiro aí, pensando nos porquês. Deixa eu responder a pergunta aqui do Matheus. Estaria certo ou ficaria clichê
quando for fazer uma referência em algum discurso, escrever segundo fulano de tal, de acordo com... Não, não fica clichê não, tá? Isso daí são conectivos mesmo que a gente tem que usar para fazer essa relação de referência, sim, tá? De acordo com tal, de acordo com Aristóteles, segundo Aristóteles, consoante Emile Durkheim, certinho, tá? Isso aí você usa assim. Bom, vamos continuar. Então, primeira estratégia, desenvolver por explicação, acaba sendo a mais comum, a mais fácil também, tá, gente? Segunda estratégia, desenvolvimento por trajetória histórica ou alusão histórica, mesma coisa, tá? Só lembrando, uma não invalida a outra, você pode usar alusão histórica, usar os porquês também, tá tudo certo, tá? Quando a gente fala de alusão histórica, é uma área do conhecimento, né, que você está inserindo ali, remontando um período histórico. Ah, a Revolução Industrial, na Era Vargas, tá bom? Então, você está remontando um momento histórico. O grande problema aqui é quando o aluno vai fazer a alusão histórica e ele se detém demais, trazendo explicação daquele momento histórico. Então, o texto fica expositivo demais e não argumentativo. O aluno gasta, às vezes, 4, 5 linhas trazendo explicação e contexto histórico. Cuidado. Se for usar alusão histórica, esse erro é muito fácil de cometer. Então, fica atento, fica ligado para não se alongar demais nessa alusão histórica, tá? E uma outra coisa importante: toda vez que você fizer uma alusão histórica, você precisa criar uma analogia e trazer, tá, essa discussão para o tempo presente, articular a alusão histórica com a ideia atual, não ficar preso no passado, não, realmente trazer o texto para o contexto atual, tá bom? Isso é muito importante. Exemplo, dá uma olhada aqui. Os exemplos que a gente vai ver aqui não são necessariamente de parágrafos de desenvolvimento completo, tá? Alguns são só trechos mesmo. Nessas circunstâncias, vê-se que durante grande parte do século XX, a mulher ocupou posições subalternas. Então, ainda falando dessa temática da mulher no mercado de trabalho. Suas atividades, na maioria das vezes, restringiam-se a fazeres domésticos. Esse quadro mudou a partir do período entre guerras, quando passou a ocupar postos de trabalho de homens que se encontravam em campos de batalha. Então, aqui uma parte histórica, né? Aí, trazendo para o contexto atual, ó. Esse cenário fortaleceu movimentos feministas que passaram a combater o machismo. Este ainda permanece nos dias de hoje na sociedade, com afirmações preconceituosas, as quais rotulam as mulheres como incapazes de gerir negócios e até mesmo de conduzir automóveis, por exemplo. Então, a gente tem uma alusão histórica, né, falando aí do período entre guerras, do século XX, tudo mais, e depois trazendo para os dias de hoje, como que isso ainda acontece na sociedade. Então, o que está em negrito ali mostra o contexto atual, tá? Então, a trajetória histórica é excelente, muito boa para você usar na redação, mas tendo esses cuidados aí, tá? E também conta como área do conhecimento, o que é muito bom para a gente, né? Terceira estratégia, desenvolvimento por causas e consequências. Esse é muito, muito utilizado por vocês, né, por alunos de uma forma geral. Causas e consequências. Muitas vezes a gente até coloca na introdução, né? Nesse sentido, cumpre analisar as causas desse problema a fim de revertê-lo. O importante é, tudo que você promete na introdução, você precisa trazer para os desenvolvimentos. Então, se você falou lá na introdução que vai discutir as causas, você tem que discutir as causas. Se você falou na introdução que vai discutir as causas e as consequências, os dois têm que aparecer, tá bom? E aí, o que acontece? Nessa estratégia de causa e consequência, não existe uma regra muito rígida, muito fixa, não. Você pode falar de causas nos dois parágrafos, você pode falar de causa e no outro de consequência, você pode falar no mesmo parágrafo de causa e consequência, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. As dificuldades dos pais no relacionamento com os filhos. A ideia para a tese aqui é: o diálogo entre pais e filhos parece estar em crise atualmente. Então vamos ver como é que foram lançadas as causas e consequências, ó. No cenário atual, algumas famílias privam-se de conversar com os filhos, principalmente sobre assuntos delicados, como sexualidade e drogas. Então, a causa da dificuldade de relacionamento é a falta de diálogo. Então, aqui, primeira questão levantada, uma causa.
Isso faz com que as crianças se sintam isoladas, perdendo a confiança em seus pais. Então, a consequência dessa falta de diálogo é a perda de confiança. Além disso, então, uma outra causa. A família moderna dispõe de pouco tempo livre devido às diversas obrigações, principalmente do trabalho. Então, uma segunda causa aí, no mesmo parágrafo. Assim, o saudável diálogo com os filhos, dificultando assim o saudável diálogo com os filhos. Então, a consequência. No mesmo parágrafo, eu tenho duas causas, duas consequências. Obviamente que se complementam dentro de uma mesma temática, tá? Então, lembrando, não é um parágrafo unicamente, né? É um trecho, mas só para você entender essa dinâmica. Aqui, esse outro exemplo é sobre a lei seca no Brasil, né? Também traz causa e consequência no mesmo parágrafo. Olha, a despeito das discussões sobre o direito à liberdade de consumo, a redução do limite de álcool permitido no sangue de motoristas tem de ser encarada como uma decisão razoável do governo. Então, esse candidato aí, ele acredita que a lei seca é positiva. Afinal, há de se considerar, sobretudo, o principal motivo que conduziu à adoção de tal medida: o automóvel, causa aí, né? Veículo criado no século XIX para servir ao homem como meio de locomoção eficaz, tornou-se arma nos séculos 20 e 21. Então, a consequência aí, por causa da sua associação com o consumo de bebidas alcoólicas. Então, a causa é a articulação aí, a relação entre automóvel e bebida alcoólica, que gera uma consequência, ele se tornou uma arma, ou seja, muitas pessoas morrem em decorrência disso. Então, causa e consequência articulados também no mesmo parágrafo, tá? Mas, como eu disse, nada impede que você faça o D1 de causa, o D2 de consequência, por exemplo. Tudo depende da sua maneira de organizar as ideias. Vamos lá. A última estratégia que a gente vai ver aí hoje, finalizando, estratégia de contraste de ideias, ou seja, estratégia do contra-argumento. A gente viu essa estratégia, né, também na introdução. E essa estratégia, normalmente, né, ela é utilizada com mais ênfase quando a gente tem esses temas polares, esses temas que dividem opinião. Por exemplo, a questão do aborto, a legalização do aborto é um tema bem polêmico, né? Então, divide opinião, o contra-argumento aparece bastante. Só que o Enem tem seguido uma tendência de temas não tão polêmicos assim, né? Temas mais, como posso dizer, sociais, mas que não envolvem tanta polêmica, tá? E aí, o que que acontece? O que que é importante no contra-argumento? Você vai relativizar, ou seja, dar menos ênfase aos argumentos contrários aos que você vai abordar e dar mais destaque aos seus argumentos, né? Dar mais clareza, dar mais ênfase mesmo ao que você defende, justamente porque você quer convencer, né? Então, você não pode dar tanta importância ao argumento contrário, você tem que dar mais importância ao seu argumento. Como que se faz isso? Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Violência contra a mulher. O feminismo é um movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Odiernamente, muitas conquistas em prol da garantia dessas igualdades já foram alcançadas, a exemplo do direito ao voto para mulheres, adquirido no governo Vargas. Então, de cara, ele está dizendo que as mulheres já conquistaram muita coisa, por exemplo, o direito ao voto no governo Vargas. Aí entra o contra-argumento, o articulador adversativo vai sempre aparecer. Entretanto, essas conquistas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existentes na sociedade brasileira. O que a gente tem aqui? Apesar de ter aí um avanço, direito ao voto na era Vargas, nananana, essas conquistas ainda não são suficientes. Então, o preconceito e a violência continuam contra as mulheres na sociedade. Então, mais precisa ser feito. Então, há aqui uma contra-argumentação. Disse algo e contra-argumentou, né? Mostrando que aquilo ainda não foi suficiente. Embora aqui a gente não tenha ideias opostas necessariamente, né? Como um tema que divide opinião, como a gente vai ver um outro exemplo, isso aqui é mais comum, a gente vê bastante nos textos, né? Esse tipo de estrutura. Primeiro e segundo períodos relativizam a ideia. O terceiro período, que é o que está sublinhado, né? Deixa evidente a posição do autor, que é tudo aquilo que aconteceu ainda não é suficiente. Esse daqui já é de um tema polar, um tema que divide opinião. Ó,
O tema: Sistema de cotas para estudantes de escola pública. Solução para a elitização do ensino superior brasileiro? Imagina se caísse esse tema no Enem. É um tema que divide opinião, né? Quer dizer, a elitização do ensino superior é o quê? Só a elite, ou né, consegue atingir muito pouco das pessoas de escolas públicas, conseguem acessar o ensino superior, principalmente cursos mais concorridos como medicina, direito, engenharia, né, esses cursos que têm mais concorrência, acabam sendo destinados a pessoas que tiveram uma formação em escola particular, né, com ensino melhor do que o ensino público. Então, as cotas resolvem esse problema? Dão as mesmas condições para todos? A tese que a gente vai ver aqui é contrária ao sistema de cotas, tá? Esse candidato é contra as cotas. E aí, como que isso é apresentado? Ó, a primeira ideia é relativizada. Alguns consideram válido o sistema de cotas nas universidades, alegando que é uma oportunidade para que jovens de baixa renda possam ascender socialmente. Baseiam-se na ainda expressiva desigualdade social presente no Brasil, que exclui muitos jovens desassistidos das melhores universidades, dificultando, consequentemente, o acesso aos melhores empregos. Então, de cara, ele já fala, ó, tem uma galera aí que é a favor do sistema de cotas, porque dizem que é uma maneira dos jovens de baixa renda conseguirem, né, aqueles cursos que são tão difíceis. E, né, lógico, eles se baseiam na desigualdade social, né, que as universidades acabam recebendo alunos, as melhores universidades acabam recebendo alunos de escola particular e dificilmente de escola pública. Bom, ele relativiza esse argumento. Agora ele vai mostrar a ideia dele. No entanto, o que está sublinhado é a ideia dele, então ele tem que dar mais ênfase. Essa visão apresenta limitação. Então, de cara, ele já fala: não, isso daí, embora essas pessoas defendam isso, na verdade, não é bem assim. Por quê? Já que o principal motivo que impede o ingresso desses jovens no ensino superior está na deficiente formação da escola pública. As cotas representam, assim, uma medida apenas paliativa, não resolvendo a questão da elitização do ensino superior brasileiro. Então, ele está mostrando que as cotas não resolvem o problema, não é a solução para a elitização. Na realidade, as cotas, né, constituem apenas uma medida paliativa, temporária, não vai resolver o problema. Então, ele é contra as cotas nesse sentido. Bem? Então, percebam, qual das duas ideias te convence mais? Ele conseguiu, não sei se ele, né, conseguiu convencer você, mas linguisticamente a gente tem aqui um conteúdo que de fato mostra esse contra-argumento muito bem realizado. O último exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de redação nota 1000 de 2019, tá? Já é dessa última desse ano, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esses textos que é mais recente, né? E ele começa de uma forma que é mais comum a gente observar o contra-argumento. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação de conhecimento, da cultura e do lazer. Então, de cara, ele coloca: a Constituição Federal assegura isso, isso e isso. Porém, olha o articulador adversativo que eu falei, sempre presente no contra-argumento. Visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Então, ele já mostra que, ó, apesar da Constituição Federal falar isso daí, na prática não é bem assim. Então, a gente tem aqui um contra-argumento, né? A forma mais comum que a gente vê nas gerações atuais, né? Não necessariamente com temas polêmicos, mas sim com contraste de ideias no que concerne justamente essa exposição, né? De algo que é assegurado pela Constituição, mas que não é visto na prática necessariamente. Bom, gente, já estamos fechando aqui, né? Olhando aqui no chat, não temos dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente vai finalizar por aqui, ainda mais para ver, tá? A gente vai continuar essa aula na próxima semana, porque o nosso tempo já está acabando, tá? Então, fechando aqui. Finalizando. A gente continua falando das estratégias, então, nas próximas aulas, tá bom? Para fechar essa parte.